Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. É importante conquistar virtudes? Por que você acha isso? O que são virtudes e como elas se apresentam no espírito? Como espírito encarnados, podemos e devemos conquistar virtudes? O que as virtudes caracterizam o homem sob o ponto de vista moral? É possível evoluir moralmente sem conquistar virtudes? Estas perguntas terão suas respostas na entrevista de hoje, quando Cosme Massi, esfolheando o Evangelho e os princípios da doutrina espírita, apresentará respostas elucidativas sobre o tema. Não perca a entrevista de logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Jesus afirmou que toda a lei divina resume-se em amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Certamente por isso é instintivo no ser humano o desejo de amar e ser amado. Proporcionar alegria a alguém querido causa grande deleite. Cada qual desenvolve e demonstra afeto conforme suas possibilidades. O cientista que gasta a vida buscando descobrir a cura de doenças evidencia amor à humanidade. Talvez não tenha palavras dóceis e afáveis para os seus auxiliares. Pode ser que a preocupação em bem cumprir sua tarefa o torne desatento às expectativas dos que o rodeiam. Em geral, identificamos mais facilmente o amor com manifestações de ternura. A mãe que abraça um filho nos parece amorosa. Já um pai, com postura de educador, não transmite essa impressão de candura. Mas urge reconhecer que a lei divina do amor não se resume em afagos, sorrisos e pieguices. Nossos companheiros de jornada, amigos e parentes, são, antes de mais nada, filhos de Deus. Constitui presunção imaginar que possuímos maior capacidade de amor do que a divindade. E o Pai Celestial, embora seu infinito amor, permite que as criaturas cresçam mediante seu próprio trabalho e esforço. Uma análise criteriosa da vida revela que ela está em permanente processo de transformação e aprimoramento. Absolutamente tudo reflete movimento e metamorfose, inclusive as sociedades terrenas, que gradualmente vão aperfeiçoando seus códigos e valores. Assim, a lei do amor inclui a necessidade de burilamento dos seres. O amor a Deus deve pairar acima de todos os outros sentimentos, pois ele é a origem e o sustentáculo do universo. Se amamos a Deus e o universo que ele criou está em contínuo aprimoramento, devemos nos esforçar para entender as leis que o regem e nos melhorarmos também. Do mesmo modo, ao manifestar amor pelo semelhante, não podemos furtá-lo das experiências necessárias ao seu adiantamento. Essa compreensão da vida leva-nos a admitir a necessidade de mesclar afeto com parcelas de racionalidade e discernimento. Amar alguém nem sempre implica concordar com suas fantasias e aspirações. Com frequência, é necessário renunciar à alegria imediata de agradar nossos amores em prol de seu progresso e de sua felicidade futura. A mãe que não educa o filho desobediente mostra mais tibieza do que amor. O exercício do amor, às vezes, exige sacrifícios por contrariar os impulsos mais imediatos do coração. Esse sentimento é feito de carinho
e ternura, mas também de firmeza e retidão de caráter. Sendo uma energia sublime, o amor não pode provocar a queda moral do ser amado. Você sabe dizer o porquê é importante conquistarmos virtudes? Acompanhe o quadro de entrevista e saiba mais sobre este assunto. Olá, que bom que você está conosco. E estamos aqui hoje para dar continuidade a um bate-papo que nós começamos a respeito de virtudes com Cosme Massi. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Márcio. É um prazer. Cosme Massi, que é um especialista, é uma honra para a gente entrevistar o Cosme em função do conhecimento amplo que ele tem em torno dessa obra extraordinária de Allan Kardec, que é fundamentalmente uma obra de filosofia, né, Cosme? Falávamos sobre virtudes. E começávamos, né, no nosso bate-papo anterior, no nosso programa anterior, a tratar de qual seria a mais meritória, a mais importante das virtudes, e você falava sobre o desinteresse e sobre caridade. Mas vale a pena, talvez, Cosme, resgatar, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, até para depois retomar, né, a nossa conversa anterior, quais são as virtudes ditas cardeais, aquelas virtudes que funcionam em rede, que se sustentam umas nas outras, que não dá para ser uma coisa sem ser a outra, né? A gente abordou um pouquinho, falamos apenas rapidamente das 4 virtudes, a justiça, a coragem, a temperança e a prudência. Virtudes que trabalham em conjuntos e que estão na base de todas as outras virtudes. Muito bem. E daí nós perguntamos para você, né, no finalzinho da nossa conversa anterior, qual é a mais meritória? Aquela que garante mais resultados. Mais resultado. E a gente comentou a resposta ao item 893 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec coloca que a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E agora? E agora, aí está o elemento chave. Primeiro, a noção de desinteresse, que os gregos não haviam trabalhado. Esse é um processo de discussão em torno do conceito de desinteresse, que vai nascer em Jesus, fundamentalmente no Cristo, quando ele fala da importância desse amor incondicional, quer dizer, um amor que não dependa de nenhum resultado e que não dependa de nenhuma condição. E com Immanuel Kant, no século XVIII, e Kant morre em 1804, no início do século XIX, exatamente no ano que Kardec nasce. Kant é o filósofo do desinteresse, ele vai caracterizar bem esse pensamento que está em Jesus, e depois Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que é o pensamento-chave. Esse é o pensamento que a gente consegue, com ele, separar o bem da virtude. Para usar uma frase, nem todo bem é virtude. Toda virtude leva o indivíduo a praticar o bem, mas nem todo bem que se pratica é uma virtude. E as pessoas dizem que é importante fazer o bem, que fazer o bem nos assegura uma posição melhor. Então não é bem assim. Não é bem assim. Quer dizer, na verdade, fazer o bem, a gente costuma dizer, é uma condição necessária, mas não é a condição suficiente para o processo evolutivo. Para dar um exemplo, todas as vezes que nós fazemos o bem por interesse, trocando por alguma outra coisa, nós estamos fazendo o bem. Imagina um professor de ética que estivesse fazendo um curso ou dando um curso de ética, uma palestra sobre ética, ou mesmo sobre virtudes, ganhando para isso. Esta palestra sobre virtudes, em que ele está ganhando para dar a palestra, ele está fazendo bem, ele está ensinando virtudes às pessoas. Mas ele próprio, nesta palestra, não está sendo virtuoso, porque ele está fazendo bem por interesse, para ganhar um dinheiro correspondente ao pagamento daquela sua hora. Não há nenhum mal nisso, por isso que eu disse que ele está fazendo um bem, mas ele não está sendo virtuoso. Todo trabalhador que cumpre o seu trabalho para ganhar o seu salário, ele está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. Uma pessoa em época de eleição, qualquer que ele seja, um político ou um indivíduo numa empresa ou num sindicato, que recebe o seu cargo por eleição, se ele distribui benefícios para pedir votos, ele pode estar fazendo bem, distribui uma cesta básica para quem precisa, distribui remédio, medicamento, ele está fazendo bem. Não há nenhum mal em distribuir e atender às necessidades das pessoas. Mas ele não está sendo virtuoso, porque ele está fazendo isso trocando pelo voto. Então há um interesse envolvido. Então se você faz o bem trocando por alguma coisa, você está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. Ainda que seja por projeção pessoal. Vamos citar o nosso caso aqui. A gente vem aqui voluntariamente,
né? Eu pergunto, você fala, você conhece, eu não conheço. Né? Mas se por trás disso tem uma necessidade da gente se projetar, da gente se exibir, aí já anula a virtude, é isso? Anula a virtude. Nós estamos fazendo o bem, porque não estamos falando nada que não seja útil e que não possa produzir o bem, mas se há no nosso interesse, por isso, nessa questão de O Livro dos Espíritos, Kardec fala, sem pensamento oculto. Você tem que agir a benefício do próximo com desinteresse, sem pensamento oculto. Por isso que só a consciência vai dizer, se o indivíduo está fazendo o bem, pensando em ganhar alguma coisa com aquele bem na Terra ou depois da morte. Isso é muito importante. Kardec, inclusive, pergunta, está lá no item 897, um pouco mais adiante desse 893, ele faz exatamente essa pergunta, mas o sujeito que faz o bem na Terra, não para ganhar algum benefício na Terra, mas ele quer que seja levado em conta na outra vida. E a resposta é, o bem tem que ser feito desinteressadamente, senão não é caridade, senão não é virtude. Então não adianta eu postergar também, aqui eu não quero nada, mas Senhor, o Senhor está vendo, hein? Do lado de lá eu quero a recompensa. Bom, você fez o bem, se aquilo que você fez foi realmente o bem, mas você não foi virtuoso. Ou seja, para que você seja virtuoso, tem que envolver o sentimento mais profundo de amor ao próximo, do bem pelo bem. Se lhe perguntarem por que você fez o bem, você diria pelo bem. Mesmo que você tivesse prejuízo nos seus interesses. Não foi o interesse que te moveu, foi, os Espíritos usam essa expressão lá nesses itens que eu citei, o ardor natural do coração. Se não foi por ardor natural do coração que você fez o bem, foi por algum interesse, você não é virtuoso. Você fez o bem sem ser virtuoso. Tudo bem. A resposta fala, a virtude que se assenta na mais desinteressada caridade, sem pensamento oculto. Sem pensamento oculto. Vale a pena falar de caridade ainda? Porque essa questão já está superada. Não, valeria, embora tomaríamos muito mais tempo aqui, porque como você observou no início lá do outro programa que a gente fez, você observou muito bem que eu tenho que buscar os sentidos das palavras dentro da própria doutrina. Então eu não posso olhar no dicionário a palavra caridade e achar que aquilo que está no dicionário é exatamente aquilo que o Espiritismo propõe como caridade. Então nós teríamos que mergulhar na própria obra de Allan Kardec e ver lá como a caridade é definida e de que maneira ela é de fato a mais meritória das virtudes, porque ela envolve os elementos chaves para a transformação interior. Tudo bem, Cosme, a gente faz um intervalinho e já volta com mais questões. Fique conosco, nós já retornamos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista de hoje. O tema de hoje é a importância das virtudes. Vamos assistir? Estamos de volta conversando sobre virtudes. É a segunda parte desse nosso bate-papo, entrando mais a fundo agora no seu conceito e na sua importância. Estamos aqui com Cosme Massi. Antes do intervalo, a gente falava sobre usar exatamente a obra de Allan Kardec para tentar entender as palavras. Cosme deixou a dica. A palavra caridade, embora nós não entremos nesse programa mais a fundo, já fizemos uma vez uma entrevista a respeito de caridade. Então, se você tem eventualmente interesse em saber, procure, vasculhe no nosso site avidaemfoco.com.br. Estiver com dificuldade, procure na obra de Allan Kardec. 886 o item. 886 Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Segundo Jesus define o que é a caridade. Caridade. Mas vale a pena mesmo assim consultar o programa, porque precisa entender indulgência, perdão, exatamente como você colocou, benevolência, Benevolência. Que é diferente de beneficência e tudo mais. Então, Cosme, falamos de virtude, conceituamos virtude, você nos trouxe quais são as principais, as cardeais, e para que tudo isso? Por que eu tenho que ser virtuoso, Cosme? Isso é uma excelente pergunta, Márcio, porque nessa última característica que abordamos, que foi o desinteresse, que leva você a fazer o bem por ardor natural do coração, você vai encontrar a chave para entender por que a virtude é importante. Porque se você praticar a virtude nesse sentido, em que o bem se torna espontâneo, natural em você, você vira, de fato, um homem de bem. Nesse sentido, o seu estado interior de equilíbrio e de felicidade é resultado deste estado de homem virtuoso. Então, veja, se nós almejamos uma felicidade
como esse estado de paz, de harmonia, de alegria perene, que nada consegue nos tirar desse estado, é fundamental essa mudança profunda interior, para que o bem seja algo tão espontâneo, tão natural em você, que nada altera esse seu estado de bondade, de paz e alegria, que é o que todo mundo deseja, é o estado de felicidade. Para citar um exemplo, para quem assistiu o filme, apenas para dar um exemplo, quando a gente recorda um pouquinho do filme sobre Mahatma Gandhi, um filme muito antigo. Do seu tempo, né? Eu sou mais novo. Né? É verdade. Quando, por exemplo, o policial, o soldado o agredia, ele não perdia o seu estado de alegria e de paz. Quer dizer, esse estado interior não é dependente das condições fora dele. É isso que todo mundo almeja, carregar a felicidade consigo, pouco importa o lugar onde você se encontra. Então, um espírito bom, um homem de bem na visão espírita, não interessa se ele encarna num mundo atrasado, primitivo, para ali dar instrução, ou num mundo de provas e expiações para servir de exemplo. Onde ele estiver, ele está bem. E também não depende da religião dele. Não depende, da raça, porque é um estado interior em que o bem é espontâneo, natural. Ele não consegue ser diferente daquilo. Então, ele não sente uma tristeza, uma raiva, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso. Ele aprendeu a entrar nesse estado de amor incondicional, que ele agora é diferente. E na visão espírita ainda tem algo mais sério. Esse estado interior dá a ele poderes e recursos que nós não possuímos, porque o seu perispírito reflete esse estado interior. Então ele tem um perispírito que amplia as suas percepções, ele consegue ter visão das coisas diferentes da nossa, ele consegue se locomover como espírito por toda parte do universo, sem sofrer as limitações que os imperfeitos sofrem. Então ele tem um poder especial decorrente dessa paz. E por que Deus faz isso? Quer dizer, por que o poder aumenta na medida em que esse bem está dentro de você? Porque dessa forma não tem risco de você usar o poder a prejuízo das pessoas, a seu próprio benefício. Então veja a sabedoria. Quanto mais é equilibrado o indivíduo, quanto mais esse amor incondicional penetra o seu mundo íntimo, que ele age no bem, pelo bem, mais poderes ele possui, porque ele só vai usar esse poder a benefício de todos. Você veja, e o mundo falando de felicidade fácil para lá e para cá, e você me vem, né, com essa ideia que as pessoas não propalam. Aliás, o materialismo impede isso, né? Que a felicidade pode ser conquistada fácil, às vezes numa respirada, numa viagem, a pessoa se diz, sou feliz, estou feliz, mas você está dizendo que a felicidade, esse conceito de felicidade está atrelado à aquisição das virtudes. É porque a pessoa pensa numa alegria transitória, num momento de prazer, de tranquilidade transitório, provisório. Porque mesmo que seja um indivíduo muito rico, ele sabe que ele vai ter problemas de saúde, que ele vai ter conflitos com outras pessoas, que a vida vai provocar nele um conjunto de paixões que ele possui, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de raiva, de ódio, de mágoa. Então, mesmo ele possuindo recursos materiais e mesmo ele estando em determinado momento em condições boas de saúde física, este mundo interior vai incomodá-lo sempre. Então, ele não consegue ter esse estado perene de paz, de alegria. Ele tem momentos de alegria, mas isso não é a verdadeira felicidade. E dá para ser feliz nesse mundo, cara? Essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, por incrível que pareça. Muitas perguntas que a gente faz, a gente encontra na obra. Kardec pergunta lá aos espíritos exatamente sobre isso, no primeiro capítulo da terceira parte. E os espíritos vão dizer, felicidade completa, não. A felicidade completa num planeta de provas e expiações não seria possível, porque aqui habitamos espíritos, na sua esmagadora maioria, espíritos imperfeitos. E este corpo oferece uma série de doenças e dificuldades que não permite que você se realize plenamente. No estado de espírito, sim, se você for um espírito puro, isento de toda e qualquer influência da matéria, você estaria nessa condição de felicidade plena. Mas os espíritos vão dizer neste item, lá 922 do Livro dos Espíritos, embora não seja possível a felicidade plena, você vai poder conquistar a felicidade possível. A prática das virtudes já te dá uma felicidade possível agora, muito mais ainda após a morte do corpo, porque você está livre das limitações materiais.
Então ninguém se preocupa, deve se preocupar que não é possível uma felicidade plena agora. Não é mesmo, não se iluda com isso. Mas é possível a felicidade possível, ou seja, aquela felicidade relativa que os Espíritos definem de duas maneiras. Vou aproveitar um pouco o seu gancho. Ele diz que esta felicidade relativa decorre de duas coisas: a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila tem um indivíduo que pratica principalmente a virtude da justiça, o homem virtuoso. Quem é virtuoso, quem pratica a justiça, tem a consciência tranquila, porque ninguém pode lhe cobrar nada. Santo Agostinho vai dizer assim, para você entender bem a importância da virtude da justiça, lá no item 919A do Livro dos Espíritos. Se Deus lhe chamasse agora, teria vergonha de alguém? Olha a pergunta. Como a gente vive num mundo em lutas, em conflitos, se Deus lhe chamasse agora na presença de alguém, você teria vergonha? Se você tem a consciência tranquila porque foi justo com todo mundo, você não teria vergonha de encontrar-se com ninguém, porque a sua consciência diria: eu fui justo, nada fiz de que devo dar motivo para alguém de mim se queixar. Pode se queixar por outras razões, não porque eu tenha dado motivo, porque você foi justo. Então, se você é virtuoso, você tem essa felicidade possível agora. E se você tem a confiança na justiça divina, esta fé no futuro. Olha que coisa extraordinária. Se você é justo e você confia em Deus, que diz Jesus? A cada um segundo as suas obras. Então, se você for justo, o que você vai receber senão a justiça divina? Então, você se tranquiliza, você se entrega para Deus. Seja feita a sua vontade, Senhor. O homem que é justo se entrega confiantemente a Deus, porque ele sabe que será tratado também sempre com justiça. Bem, muito obrigado, Cosme, mais uma vez. Então, para quem tiver interesse, na quarta parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 920, 920, 921, 922. Vai tratar da felicidade na posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Muito obrigado, Cosme, mais uma vez pela aula que você nos dá. Um abraço. É você que nos acompanha, a nossa gratidão, permaneça conosco. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Por que muitos espíritas não vivem o espiritismo? Prezada Elza, que pergunta desafiadora. Nesses últimos 200 anos, praticamente, o materialismo tem dominado as paisagens do nosso planeta. A ideia da imortalidade é apenas uma especulação para muitos, que sequer investem tempo para meditar sobre as consequências que esta realidade terá em suas vidas. Vivemos os tempos do egoísmo, que estabelece um modelo de comportamento voltado para atender os nossos interesses pessoais imediatos. São tempos onde pretendemos ser felizes sem fazer o menor esforço, sem cumprir minimamente nossos deveres. Por isso é que em muitos de nós espíritas ainda são muito resistentes, fortes, os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda, se desligue das coisas da terra. A névoa que nos envolve tira-nos, portanto, a visão do infinito, de onde resulta não rompermos facilmente com nossos pendores, nem com nossos hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que somos dotados. Vários têm crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa frase, não enxergam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Espíritas ainda imperfeitos, alguns ficam no meio do caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou prevenções. É o que nos diz Allan Kardec na magistral obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual diversos espíritos sábios procuram apresentar interpretações riquíssimas em torno das palavras de Jesus. Temos visto, sim, em nossa modesta experiência, alguns se empolgarem com a riqueza da doutrina espírita e logo após abandoná-la por uma outra proposta religiosa que não exija tanta educação moral quanto o Espiritismo pede, a fim de que sejamos instrumentos do amor de Deus nesta terra de tantos desafios. Foi por isso que o Espiritismo veio, para nos mostrar onde estão os nossos verdadeiros interesses,
colocando cada coisa em seu devido lugar. Que seja um dia rico em reflexões para você. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em gotas. Onde Deus se esconde? A questão 621 de O Livro dos Espíritos propõe: onde está escrito a lei de Deus? A resposta é simples, porém profunda, na consciência. Efetivamente, a divindade logrou estabelecer a sua marca em todo o universo cósmico, no macro e no micro, fora do homem e dentro do homem. Assim, Deus estabeleceu que as suas leis pudessem ficar encravadas, íncitas, marcadas por toda a natureza, inclusive dentro de cada um de nós. Trazemos em nós mesmos, portanto, essa voz interior que fala do rumo certo, que fala do passo mais acertado e adequado. A consciência, raramente consultada, nos enseja colocarmos no mundo de uma forma abundante, de uma forma ecológica, em relação ao outro, em relação à natureza, bem como em relação a nós mesmos. O Divino traz, portanto, dentro da sua perspectiva de grandiosidade, essa manifestação cósmica que se revela através dos santos, dos heróis, que são seres que deixaram emergir de dentro de si a sua própria divinitude e se manifestam de tal ordem que, quando logramos olhá-los, percebemos a divindade, ao ponto de, na humanidade, muitos considerarem alguns homens como sendo a própria encarnação do divino. Muito comum no Oriente considerar os avatares como sendo Deus, como se fosse a encarnação de Deus. Numa certa medida o é, mas do Deus com D pequeno, não com D maiúsculo. É que o ser humano, quando consegue revelar da sua consciência a sua grandiosidade, ele transparece a sua iluminação, as suas potências se transformam em possibilidades efetivas e chama a atenção da humanidade como sendo algo incomum. E o é dentro de uma cultura, e o é dentro de uma evolução que ainda nós, enquanto seres humanos, não exploramos esse emergir da divindade que dorme dentro de nós mesmos. Então, quando queremos fazer o mergulho de espiritualidade, ora nós mergulhamos nos livros sagrados, na Bíblia judaico-cristã, no Corão, no Bhagavad Gita. São obras que falam das leis divinas, trazem as leis divinas ali permeando as suas folhas, dentro dos seus conteúdos. Mas quando queremos perceber também a divindade, podemos lograr estabelecer uma análise das leis que regem o mundo físico. E quando queremos, ainda assim, fazer um toque de profundidade com a divindade, temos uma outra via, a via de acesso interior. Quando fechamos os olhos, mergulhamos para a consciência e encontramos essas mesmas leis que estão em a natureza, que estão nos livros, que estão dos santos, estão dentro de nós mesmos. Deus mora dentro de nós. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades e mais temas de seu interesse. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!